do grupo desse amigo dele, a gente suspeita que tem alguns meninos que têm alguns traços bastante como ele, mas os pais deles não aceitam. Então ele procurou amigos muito parecidos com eles, Uhum. sabe? Sim, realmente. Sim, isso acontece. E ele tem um grupo de amigos muito grande. E ele é basicamente agora o cabeça do. Sabe? E a gente sabe que muitos amigos dele têm algo, mas os pais não aceitam. Ou seja, a gente vê que existe um tabu nisso. Deixa eu comentar aqui que eu achei muito interessante pegar o gancho e eu tenho uma experiência para contar para vocês. O meu filho, o caçula, tem 17 anos. Quando ele entrou na escola, aos 6, houve uma matrícula de um garoto que tinha o diagnóstico de autismo e que tinha aquela adaptação no Brasil, né? Tem aquele período de adaptação e a mãe super preocupada. Porque todas as mães já ficam, né? Porque ficam aqueles meses ali na tensão para ver se o moleque fica na escola ou não. E a mãe daquele menino, não, porque ele só teve contato comigo até hoje. E ele não conversava nem com o pai. Enfim, passado todo o colégio, com 17 anos, o menino, quem olhava de fora, não reconhecia nada, porque foi incorporado de uma forma pelos próprios amigos e justamente foi o que você falou. É o que acontece. Que todas as crianças que tinham, vamos dizer assim, se fosse fazer aquilo o que erroneamente se faz em algumas alas lá de diagnóstico, então todos seriam, porque todos eles seguiam e todos eles conversavam e ele passou a socializar extremamente bem com todos. Foi muito bom você contar isso, que eu lembrei na hora. Foi joia. Não, isso sim é importante. E talvez seja isso de muitas vezes as pessoas não reconhecerem, né? Porque vê a socialização ali entre crianças, né? Porque no Brasil a gente olha para o menino assim, às vezes é ignorância, né? A nossa criação. Ah, não, esse moleque é traquino. Né? A gente usa muito essa palavra. Ah, moleque traquino. Ah, esse moleque é o Mateuzinho do doce. É o atentado do grupo. E às vezes tem uma questão, né? Porque o autismo não é só isso. Tem aquela também que é muito calada, que não fala, né? Tem muitas coisas. Hoje eu tô falando com vocês aqui que passa por um processo que muitas mães, não romantizando, mas muitos pais gostariam que ao menos estivesse no nível de vocês. Né? Porque eu te falei, tem situações muito mais complicadas, né? Tem, sim. Onde acaba entrando a violência, né? Sim. Ou tantos nomes que dão para isso. Então hoje vocês estão, digamos assim, no privilégio do que poderia estar. E a pergunta é, por estar nessa situação hoje, nesse patamar hoje, vocês acham que seria o mesmo com uma outra família em uma situação, talvez no Brasil ou aqui mesmo, sem uma estrutura tanto financeira como os pais estarem junto, porque vocês é um casal. Então, o fato de estar ali, você acha que ele seria o mesmo se vocês não tivessem a mesma estrutura, tanto estando junto ou até mesmo a questão financeira? Porque no Brasil, o que acontece? Às vezes você tem e pode estar evoluindo por questão dos apoios, né? Então, o apoio familiar, pai, mãe, tios, irmãos que tá ali ao redor, né? Então, vocês têm esse apoio. Tiveram desde o começo. Se não tivesse, se a família fosse dividida, você acha que ele estaria no mesmo grau? Ou você consegue reconhecer que ele poderia estar numa situação, num declive mais, digamos assim? Assim, eu sei por colegas que são diretoras e coordenadoras em outras escolas, a diferença que faz isso quando o menino ou a menina não tem esse apoio das ajudas. Primeiro, a família precisa de agarrar o diagnóstico e fazer alguma coisa. Porque tem o que o Esteban falou, por várias culturas, nas escolas que a gente tem visto, muitas culturas não querem diagnosticar de jeito nenhum. Então, o que acontece? A criança continua a crescer sem esse apoio, sem as terapias, sem os grupos, sem a consciência familiar. E essa criança acaba
acaba lidando com coisas sérias dos traços autistas que podem criar situações sociais muito complicadas. E a minha colega me dizia, eu tenho 2 crianças autistas e são como a diferença foi a terapia e o apoio. Como elas são diferentes agora ao finalizar o colégio, como uma está bem, socializou. Com isso, não quero desencorajar as pessoas que não têm esses apoios, mas sim é um chamado a procurá-los na medida que você puder. Na medida em que você encontre associações, ajudas gratuitas, você não deixe, não faça como, faz de conta que que isso não está acontecendo, porque a cada dia você vai perder essa evolução que a pessoa autista precisa desses apoios. Sei. Vou perguntar aqui, ver se o doutor me responde de um pouco de clareza, mais conhecimento, talvez. O aspecto violento. Que existe, né? Aquele violento. Qual que é o grau desse, né? Que quando já chega aquela criança que tem a violência dentro dele ali, que tem aquele impulso de romper as coisas, de quebrarem, de gritar, de bater, de morder, de querer se autolesionar. Qual o nível esse? Na verdade, não é que tem um nível, né? Na verdade, faz parte do que também foi falado. Por exemplo, uma criança com diagnóstico. Você vai falar assim, muitas das violências que acontecem por parte de várias pessoas, inclusive, não é sobre ele ser violento. Ele não está sabendo se expressar. Então, Exatamente. não é, Milton? Sim. Então, uma criança que não sabe falar, de 2 anos, de 1 ano e meio, se ela não sabe se expressar, não está sendo entendida no ambiente, o que ela faz? Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai bater, derrubar alguma coisa, porque ela quer se expressar. Então, por isso, é tão importante, como eles comentaram, a busca de ajuda das pessoas que já entendem, porque isso é como se fosse uma malha. Você vai primeiro buscar pessoas que entendem como ele é e não o que ele tem. Como ele é, como ele quer se expressar, porque de repente ele tá falando A, mas ele tá falando B, mas sai pela boca A. Então a pessoa não entende. Essa criança, com o tempo, ela passa por isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O que vai acontecer? Ela passa a ficar nervosa, tá? Ela passa a exigir dela mesma, e aí ela passa até os últimos graus, que são automutilação, como você exemplificou. Então, se você tem o apoio de pessoas que já conhecem como lidar, respeitam o modo de ser, vai nessa malha, vai construindo pouco a pouco, até que você chega e essa criança passa. Por isso que é como você também falou, como a gente falou, não estamos não discordando, eu concordo contigo que realmente há uma dificuldade muito grande, mas pouco a pouco a gente tem que ir buscando e perseverando, porque senão essa criança vai sofrer. Essas questões são com ela mesma, ela sofre de raiva, gritos. Uma criança, determinada criança, quando eu atendi a radiologia e diagnóstico por imagem, a minha primeira especialidade. Quando chegava uma criança neurodivergente, muitas vezes a mãe falava, cuidado, doutor, porque ele não se dá com ninguém. Opa, peraí. É olho no olho, para ver o que ele está sentindo, como ele pegou esse ambiente. Eles demoram, não é uma consulta normal. Então, com o tempo que você vai despender para uma pessoa que já está te entendendo. Ele está quietinho ali, ele está bravo, ele está desconfiado porque ele não te conhece. Ele é a essência do ser. Ele passa o que ele está sentindo. Aí ele vai e olhou, ele vai entender que ele deitar ali naquela maca
ele vai sentir que ele não vai ser ameaçado. Após isso acontecer, ele vai deitar e não vai te fazer nada, porque ele conseguiu transferir aquilo, e muitas vezes essas crianças são tidas como violentas. Então é isso aí que aos poucos é um pouco a pouco, né? Sim, e é uma desregulação, que quer dizer que a criança chegou nesse estado porque ela não foi entendida. Então, quanto muito importante ver por que ela está tão nervosa. Talvez é muita luz, eu não avisei que a gente entra num quarto de muita luz, as pessoas não conhecem, as pessoas falam alto. Então, todas essas coisas estão determinando que a criança comece a se desregular e fazer um escândalo, que é simplesmente uma desregulação. E como eu posso voltar ela a ficar mais tranquila? Então, talvez vou deixar... Mesmo com o grau 1 que a gente tem, às vezes, quando ele entra em bucle, é muito complicado. É Exato. bastante, porque a gente explica uma coisa e ele não quer ver e passa minutos ou meia hora, Sim, quase, né? Para demora. poder voltar normal. Só que a gente já entendeu. Ele se desregulou. E se a gente faz uma avaliação... eu não avisei que tinha uma mudança muito grande no dia dele. Mas isso que o doutor falou também de olhar nos olhos Sim, é algo... importante. E você, então, você não fica nesse medo, ou nessa culpa, ou nesse desespero. As pessoas, talvez, ao seu redor, sim, mas você fica, entendi, ele se desregulou e ele vai demorar. Eu tenho que deixar um espaço e esperar. Depois que eu vou conversar com ele. Tem que dar espaço para ele. Exato. Espaço e momento, né, para Sim. estar se reiniciando ali. Você entendeu bem? Porque quando a criança tem muitas características. Tem a criança que não se dá bem com luz, tem a criança que não se dá bem com gente. E tem a criança que não se dá bem com som. Por exemplo, você, naturalmente, vamos dizer assim, eu vou sair aqui na rua. É como o senhor falou, tem que avisar. Tudo premeditado Os para ruídos, que, tudo. né? Ou seja, é muito delicado viver isso a diário. Você tem que estar pendente 24/7. Reaprender muitas Reaprender coisas que para muitas você coisas. são normais, para ele não Os são. ruídos para ele E, não são... o que para ele é normal, para mim não é Não é, também. exatamente. Então, sim. Tem uma coisa que, infelizmente, é muito real. A realidade é cruel. Os pais que têm casos, né? Porque hoje quem sofre mais com isso é a mãe. Que a maioria do casal normal hoje em dia já está separado. Você imagine com, né, a mãe que cuidar do filho, né? Sempre sobra para quê? Para a mulher. Cuidar dos filhos. Dificilmente o homem vai falar assim, eu quero a guarda da criança. Muito menos com autismo. Então acaba sofrendo para a mãe. E eu vi muitos casos, não foram poucos, de mães que já é uma situação delicada, que ele já tirou a vida do filho, né? Algumas tirou a vida do filho, outras tirou a sua vida própria, né? Um suicídio. Outras de ambas. Semana passada saiu lembra que eu mandei para você uma família na Austrália? Não sei nem se você pode falar aqui, mas uma família de Austrália que já se tinha cansado porque o governo da Austrália eram 2 casos de 2 irmãos que o nível de autismo era como você comentou. Sim, não verbal, né? Não verbal e bastante, e a família, os pais mataram os filhos e eles se suicidaram, uma família. E foi bastante complicado. Enviei para Silvia, me afetou na hora. E falava, quando eu li a entrevista colocava que se sentiam sós, não tinha auxílio do governo, e foi bastante Realmente impactante. Tem um impacto no casal e tem um impacto nos irmãos. Já levavam anos lutando com isso e não conseguiam sair desse espiral. As pessoas precisam se cuidar e entender que são cuidadores. E, claro, uma mãe é cuidadora, mas precisa entender como o impacto da família, a família tem que se cuidar se tiver irmãos, muito mais. Não, sem querer,
acaba a gente se Negligência, né? negligência com os Sim. outros irmãos e com o casal e com você mesmo. É, porque quem tá de fora, ou na teoria, é muito fácil, né? A gente falar, não, tem que fazer dessa forma, tem que ser assim, tem que ter cuidado com o irmão, tem que falar diferenciar o trato de um para o outro. Mas o dia a dia é muito difícil. Não deve ser nada fácil. Em realidade afeta todos, né? A gente tem uma filha mais velha, que tem 3 anos mais que ele, e ela sentiu na pele que isso um pouco que a gente dava mais atenção a ele que a ela. E isso hoje em dia é um É pouco um fato, né? que a Um gente fato que tem, acontece nas famílias. Você não pode não mostrar essa parte como é difícil para a família e que precisa cuidar a cada membro da família também. Você sabe dizer algo, até mesmo, doutor, ou vocês, é hereditário isso? Muitas dúvidas as pessoas têm em relação a isso. É hereditário? Vem de família, de pais, mães? Não tem como hereditário, tá? Tem alguns estudos que falam que tem predisposição, né? E por isso também, por ser muito ainda estudado, existem isso é uma das coisas que faz parte dos medos das famílias. Porque a partir do momento que tem um diagnóstico na família, e agora, né? Seu medo. Como que eu vou fazer? Será que, como vocês tiveram uma primeiro, depois este? E será que a primeira tem alguma coisa, não tem? Não é? Fala um pouquinho mais, Hamilton, sobre isso. Ou o próximo ter, né? A gente tem medo disso. Eu tenho vontade de ter filho, mas hoje como milhares de pessoas, tenho medo de ter filho. Hoje, com a situação que tá, eu tenho medo de ter filhos e sair com um diagnóstico como esse. Não vou mentir, pode ser ignorância da minha parte, mas eu acredito que não tem como saber. não tem como saber. Só vai tentando. Existe E se vier, exames, tem que amá-lo, né? igualmente Isso como a gente sim. faz. Existe esse medo nas pessoas, né? E Silvia, me fala uma coisa. Em relação à ausência de vocês, qual o pensamento, assim? Porque é o medo dos pais, né? É o que as pessoas apresentam muito, né? A ausência de vocês. Vocês têm medo disso? Vocês pensam? Sim, eu tenho medo, sim, tenho bastante. Qual a resposta que você tem quando tem esse pensamento? Assim, eu tenho falado esse tema no grupo de neurodiversidade e sempre a pergunta é: os nossos filhos serão adultos autossuficientes, sim ou não? E, bom, é uma pergunta importante a ser feita e a estar preparado a talvez sim. Pode ser que seja uma pessoa completamente independente e tenha se case, tenha filhos, tenha uma vida assim normal sucedida, ou talvez não. Talvez seja uma pessoa que vai precisar de nós, ou se a falta de nós, a irmã, ou um familiar, ou uma pessoa cuidadora. E são coisas que eu quero me deixar todas essas opções abertas. Também a de ser normal, porque às vezes parece que só vemos, ele nunca será uma pessoa. Não, e talvez pode sim ser uma pessoa completamente Claro que normal. sim. E normal assim, com a neurodivergência dele E fazer a vida dele. e fazer a vida dele. Sim, e eu acho importante abrir esse leque de opções, que todas podem ser uma opção. Também com pessoas saudáveis, a doença pode chegar e pode ser uma pessoa também que precise de cuidados. Quando a gente fala de autismo, isso que agora é bastante importante. Quando a gente fala de autismo hoje em dia, estamos falando de uma juventude, ou seja, de jovens. No caso, vocês pais. Por mais que eles vivam uma vida normal, que tem algumas divergências aí e tal em relação ao comportamento, como seria a questão do relacionamento? Porque eu percebi, né, num restaurante eu percebi que a maioria são homens, né? E eu fui acabar pesquisando, eu vi que é 20% mulheres
e 80% são homens, né? Mais ou menos ali. Por que dão mais nos homens do que nas mulheres? Alguém sabe dizer isso? Eu acho que tem uma as mulheres são bem mais mascaradas, o autismo fica mais enmascarado e só depois de de diagnósticos na idade adulta que podem realmente chegar a um diagnóstico. Eu acho que é mais isso. Sim, eu acho que é mais isso. E em relação ao futuro deles, no caso, ele ou ela, queira se relacionar. Porque, claro, a responsabilidade são dos pais. Os pais vão ter 60, 70, 80 anos, o filho vai ter 30, 40, 50. A responsabilidade sempre vai ser do pai. Não é maior de idade, agora faz o que quer. Eu acredito que não é bem por aí. Aí a pergunta é, em relação às decisões, relacionamentos, né? Ele ou ela, porque a gente sabe que o mundo não é isso que estão pintando aí de cor de rosa, né? O colorido que leva aí do arco-íris. O mundo não é um conto de fadas. Principalmente quando você pega em relação a uma mulher. Você imagina uma mulher com 20, 25, 30 anos, você olha para ela, é uma pessoa normal. Só que ela tem alguma divergência ali em relação à situação. E pode pessoas tirarem proveito, né? De se relacionar, ou dela, de alguma maneira, acabar tendo um relacionamento e acabar engravidando. Ou o homem se relacionando de alguma forma também e falar assim, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter filhos. Como seria isso para um pai hoje nessa situação? Né? No caso, vocês falam assim, hoje ele tem 13 anos, daqui a 10 anos tem 23, e falar, pai, eu tenho uma namoradinha. E aí? Aí vem um descuido, vem, né, não sei, aí pararam para pensar nisso também, na questão da reprodução, né? Boa pergunta. Porque eu vou ser bem sincero, a minha filha tem 18 anos, né? Hoje nós fazemos um segmento em relação a ela, a gente tem certos cuidados para que ela faça da melhor maneira possível uma vida normal. Ela não é diagnosticada autismo e tal, mas por questão da juventude, por questão das saidinhas, dos relacionamentos de namoro e tal, hoje, por decisão nossa, nós pais, né? Mesmo ela não tendo supostamente uma vida ativa, assim, sexualmente e tal, mas nós decidimos, pais, eu cheguei pra mãe dela e falei, olha, vamos fazer isso, vamos colocar um chip nela. Então, hoje eu falo pra você, minha filha tem um chip, hoje tem 18 anos, ela poderia chegar e tirar, foi uma decisão nossa, e até ela tomar a idade adequada para ela se relacionar, e se ela quiser ter um relacionamento, a mesma coisa seria no caso para quem tem o filho autista ou a filha, né? Vai chegar uma hora que eles podem chegar e eles vão sentir desejo, eles vão sentir algo por alguém, e vai falar assim, pai, eu tenho esse namoradinho, essa namoradinha, como que vai ser? Você entendeu? A questão do autista a questão opcional, né? Digamos assim, é muito fácil hoje um filho chegar pro pai e falar assim, pai, isso é muito sério que eu vou falar agora. Eu quero que as pessoas não me mal interpretem, né? Mas é coisas que ninguém fala, né? Você chega um adolescente normal e corrente, com 13, 14, 15 anos, e ele fala assim, pai, mãe, o rapaz fala pros pais, fala assim, eu não gosto de menina, eu gosto de menino. Ou a menina falar, eu não gosto de menino e gosto de menina. Então, no meu caso, se é uma criança, independente se gosta ou não gosta, vai ter relacionamento só quando tiver que ter idade para se automanter. Independente do sexo, tá? Quando minha filha agora já tem 18 anos, se ela decidir seguir um lado ou um caminho ou outro, a decisão é dela. Aí eu não me imponho. Eu ensino o caminho exato para ela. Olha, o caminho é esse, o que te espera é isso, o que te espera é aquilo. Independente de uma coisa ou outra. As decisões, quem vai tomar isso é ela. Mas em relação um filho que tem autista, que tem 18, 20 anos, chegar e tanto aparecer grávida, ou um pai, ou um rapaz engravida algum adolescente, ou até mesmo falar assim, né, com a questão das informações, falar assim, eu não me sinto, não me identifico com o sexo que eu tenho no documento, eu quero mudar de sexo. Para um autista chegar e falar isso, né, para
se relacionar com outra pessoa do mesmo sexo. É uma coisa que ninguém nunca falou, né? Porque até então, os pais estão responsáveis pelos filhos. Sim. Independente se ele tem 25, 30 anos. Sempre vai estar ali ao cuidado dele. Aí acontece disso, de chegar à maioridade e falar que não é aquele sexo que ele quer seguir, quer se relacionar com outra pessoa. Vocês também já pararam para pensar nisso? São hipóteses que podem Sim. acontecer. Sim, sim. Eu acredito que as pessoas autistas, para elas é difícil entender o amor romântico. De fato, eu tenho visto, eu não tenho passado por essas experiências ainda, mas eu tenho visto vídeos na internet, tem uns em inglês que se chama Amor en el Espectro, que tem na internet, e são pessoas autistas que querem muito entender o amor romântico, querem começar relacionamentos, e você vê como é complicado para elas entender. Nem sempre, nem todas as pessoas, mas sim, todas as relações sociais podem ser confusas e mesmo também vendo-se eles mesmos e achando o que eles querem, o que eles gostam. Eu tenho visto sim que as pessoas com autismo sim têm mais dificuldade e é uma área a elas a trabalharem mais. Como ainda não sei como, mas sim, eu tenho visto isso. Como é difícil, é um pouco mais difícil entender. Não, era mais ou menos essa dúvida que eu gostaria mais futuramente, né? Sim. Chegar e colocar isso em pauta em relação a um autista com o grau 1 ou 2, chegar a querer ter um relacionamento, a reprodução, né? Às vezes não é nem aquela coisa, aquela paixão, aquele sentimento, senão o carnal, né? Aquele desejo carnal. Sim. Então, porque o mundo tá aí para oferecer isso, né? E a questão do câmbio de sexo, né? A pessoa se identificar com uma coisa que não corresponde com o que ela nasceu, digamos assim. Na verdade, o que eu vou falar aqui também, mais uma vez, peço que vocês me corrijam se for errado. O neurodivergente, ele é muito, vamos dizer assim, matemático. Então, isso que o Silvio falou é perfeito. Ele não entende, ele entende relações de como conversar, como se socializar, tudo, porque tem uma razão para ser. Então, quando ele vem esse romantismo, por quê? Então, até, vamos dizer assim, nessas outras questões de entendimento nessa outra pauta que você entrou, que é a pauta de sexualidade ou sentimento, né, de gênero, essas outras pautas, para eles é muito mais complicado, porque isso não é uma matemática. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas precisaria de uma explicação, de um porquê, porque não é lógico. Eles precisam. E eu acredito que é um pouco complicado, porque eu não poderia privar não a necessidade fisiológica de uma pessoa. Por mais que ela esteja um grau de autismo A ou B ou C. Mas você vai ter que explicar tudo que tem ao redor do sexo ou da que você vai ter que explicar coisas assim muito óbvias que para outra pessoa vão dizer, você não entendeu esse olhar, isso você vai ter que explicar assim, passo 1, passo 2, passo 3. E isso que você vai parecer até um pouco vergonhoso, explicar para ele vai ser super ajudador. Sim. Ele vai, então isso aí quer dizer amor e isso aqui quer dizer sexo. E muitas pessoas com autismo, elas também têm essa pergunta, quem sou eu? Sou mulher, sou homem? Eu também vi isso muito, porque realmente, às vezes, você não se encaixa na sociedade. Então, se gera também essas perguntas. Não estou dizendo que seja só... tenham só essas pessoas essa pergunta e as outras não, mas sim que muitas coisas tão complexas de sentimento, de relacionamento e identidade, para eles é uma coisa assim, bem difícil, mas eles conseguem aprender. Eu tenho uma amiga que ela ensinou sarcasmo para o filho dele, que já tem quase 18, e eles treinam as piadas e, filho, isso você agora faz uma piada para mim. Aí ela me dizia, ele aprendeu a rir comigo. Às vezes ele não entendia, mas ele sabia que ele tinha que me olhar e rir.
Eu falei, como assim? Você ensina isso? E ela me dizia, sim, eu ensino sarcasmo, eu ensino porque ele vai se encontrar tudo isso lá Tá fora. certo. E ele vai ter que se virar O nosso ou também, às entender. vezes, não entende. Acho que até eu mesmo, adulto, às vezes tem algumas coisas Sim. também. Que custa não entender. entendo essa Não, eu coisa. falo porque a vida lá fora é cruel. E muitas pessoas tiram proveito, principalmente se for mulher, né? Então, é muito comum a gente ver mulheres aí grávidas, jovens, né? Por ilusões, por abuso, por o que for, né? E então, no caso, hoje, tem que ter um cuidado muito especial em relação a isso. Tem que meio que não romantizar essa questão e ser levado um pouco a sério, porque existe graus, igual você falou assim, eu não posso privar o desejo sexual de alguém, mas é algo muito sério, né? Ou seja, por mais que você tente explicar, olha, meu filho, não é assim e tal, entra a rebeldia, né? Entra o carnal no ser humano, porque o ser humano, ele é ruim em si, ele nasce ruim, ele tem que aprender a ser bom, né? Então, quando ele nasce, você tem que ensinar ele as coisas boas. Porque se você não ensinar, a natureza do ser humano é fazer as coisas erradas. Então, a gente tem que aprender a fazer as coisas certas, entendeu? Mas a minha dúvida era realmente essa. Eu sei que tem muitas perguntas a ser feitas, muitas dúvidas a esclarecer. Muitas pautas. É um tema muito largo. Meu Eu quero Deus. poder estar trazendo aqui futuramente outros pais, outras mães, falar como que é realmente ser mãe de um autista solteira, né? Principalmente mulheres. Eu quero muito isso para ver onde isso pode chegar e que benefício pode ter, né? As mães nessa situação. Que pessoas que vivem isso, associações, possam lutar por isso. E falar, é interessante abordar esse tema e a gente lutar a favor de que tenha uma ajuda, né, de que tenha um apoio a essa mãe. Porque se já é difícil ser mãe numa vida normal, imagine uma vida, situação especial como essa. Então, eu fico muito grato por ter vocês aqui. Eu sei que o papo já tá dando na hora já e muito obrigado vocês por terem vindo, ter compartilhado esse tema tão delicado que muitos pais têm medo, né, de aceitar, têm medo de falar sobre isso. Eu acredito, eu espero que isso tenha ajudado muito vocês e que possam ajudar até mesmo vocês terem outras informações em um futuro, que vocês possam estar passando informações a outras pessoas. Eu sei que você é uma pessoa que está pendente sempre de esclarecer as dúvidas, né, do próximo. E muito obrigado mesmo, Silvia, Hamilton, pela visita. Você quer dar um conselho aos pais? Eu gostaria de ouvir um conselho de pai. Um conselho de Para pai. pai. De pai para pai. De pai para pai. Eu acredito que cada dia é um aprendizado. Cada dia é uma vitória. Cada dia você tá aí, você tá aprendendo com ele, sabe? E tendo um apoio do seu lado. No meu caso, como você falou antes, tem uma esposa que dá um apoio muito, muito, muito bom pra gente. E é isso. Não E é você, fácil. Silvia? Não é Sim. fácil. Qual não. conselho você daria de mãe para mãe? Assim, eu diria, é um tema muito difícil que mexe com a nossa autoestima como mães, como pais, que traz muita sensação de eu não sei o que eu estou fazendo. Para mim foi muito difícil vir até aqui e falar. E você, mãe, você não está sozinha. A sua tarefa como mãe é incrível. Você não está. Você pode procurar pessoas que te entendam, que não te julgam, principalmente, muito importante isso. E você já está conseguindo, já está conquistando. O seu filho ama você, sua filha ama você sem medida. Mesmo que talvez você não veja nesses momentos, você é muito amada por seu filho neurodivergente. Isso. E o Dr. Pierre, qual conselho você daria para os pais? Em geral, no caso já seria em geral. Em geral, eu acredito que
A mensagem que foi dada hoje aqui é exatamente essa: procurar ajuda dos iguais, das pessoas, criando uma malha. Porque é essa malha que vai conseguir esclarecer a maioria, independente da classe social, independente do estado, do Brasil, do mundo. O que faz com que você tenha ajuda são pessoas que já entendem sua experiência. E isso é o exemplo arrasta, né? Você vai passar a mostrar para as pessoas que não têm acesso a essa experiência que justamente não é uma diferença, é como todo mundo tem a sua característica. Então, isso é a maior mensagem desse podcast, eu acho. Perfeito, muito obrigado. Bom, o meu conselho, a minha visão que eu tenho, para começar, os pais. O pai, né? Porque eu sou pai e eu sei que eu tenho uma carga muito grande, que é criar uma filha, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, independente os anos que se passem, é responsabilidade do ser humano, já que você pôs algo no mundo, né? Alguém no mundo, que você seja homem suficiente, você seja pai, porque esse mundo não se leva a nada, a vida são 4 dias e você sempre vai colher o que você planta. Sempre, não adianta. Então, pais, sejam mais responsáveis, né? Se você tá com sua esposa ou não, ou com a mãe do seu filho, o conselho que eu dou é: busque ajudá-la, sabe? O seu filho, a sua filha, a esposa, porque é uma situação muito delicada. Então, para o homem é muito fácil tirar o corpo do jogo, né? E falar, não, que se cuida aí, já está. Não, a responsabilidade é muito grande. E para as mães, eu encorajo elas. Encorajo as mães a buscar, aceitar, a entender a situação. Porque quanto antes ela entender, quanto antes ela enxergar, quanto antes ela pronunciar, quanto antes ela apresentar o filho, a filha ao mundo, ela vai ter um avanço melhor, ela vai ter oportunidades melhores, ela vai ter mais força. Então ela vai entender melhor a situação. Assim, que não se esconda nessa burbuja, né? Nessa bola, como é que fala? Nesse globo. Essa bolha. Nessa bolha, isso. Nessa bolha. Não se esconda nessa bolha achando que se calar vai ser suficiente porque tá dando água, comida, banho, roupa lavada e assim vai se acomodando dia a dia. Não. Mães, tenham coragem de realmente aceitar as dificuldades, porque quanto antes você aceitar, mais fácil vai ser para vocês, mais fácil vai ser para o filho, né? E busquem ajuda. E eu espero que realmente isso possa chegar a pessoas que realmente estão passando por essa situação e que possamos ser mais amáveis com os que estão passando por isso, né? Na rua. Não é aquilo, o seu filho é especial para você, não para mim. Então, acho que a gente tem que ter amor ao próximo, entender a situação, né? Muitas vezes a gente vê qualquer comportamento na rua e já quer, né, ir pela violência. Eu acho que a gente tem que parar e pensar por que está acontecendo isso, né? Por que está fazendo isso? Então, a gente tem que dar um pouco de oportunidade para realmente entender a situação. Então, fica aqui meus agradecimentos. Eu quero mandar realmente um abraço para o filho de vocês e para aqueles que estão em casa também. Que a vida segue. Tá bom? Hamilton, muito obrigado. A gente vai comer aquele pastelzinho maravilhoso. Obrigado, doutor. Doutor, muito obrigado também pela visita. E a gente vai estar aqui no próximo bloco também, trazendo outras pessoas, outros pais, explicando outros níveis de autismo. E tchau, obrigado pra vocês. Hoje foi um pouco mais sério, porque é isso aí. Hoje foi um pouco mais sério, porque a situação toca. Eu que sou uma pessoa que gosto muito do introverti e tal. Mas hoje é tchau, obrigado pra vocês e a gente se vê com o tema do autismo.